Voltei! Espero que dessa vez tenha som, né? Vou aguardar o pessoal chegar, vou mudar aqui o lado do fone, né? Pra saber. Olá, Manuele. Manuele, tá conseguindo me ouvir? Acabei de reiniciar duas vezes pra saber se tá tendo voz. Tá tendo voz? Você tá conseguindo me ouvir? Vivi, bem-vindas. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Ou tá sem som? Consegue ouvir agora? Vitor, José, estão conseguindo me ouvir agora? Graças a Deus. Então é isso, gente. Sejam todos muito bem-vindos, né? Nossa, eu tive que reiniciar aqui para poder ver se estava funcionando. Vamos lá. Então vamos lá. Homossexualidade sob a ótica. Cadê? Ótica do espírito imortal. Cadê? Do espírito. Tô me sentindo um idoso aqui digitando espírito imortal. Pronto, vou fixar o tema para a galerinha que está chegando. E aí, Paulo, tudo bem? É isso, gente, sejam todos muito bem-vindos. Aos pouquinhos o pessoal vai chegando. Né? Aqui são 6:05, né? Pela diferença de horários, aí no Brasil 7:05. Como a gente começa sempre às 7 horas, né? Para poder dar certinho o nosso tempo. Vamos iniciar fazendo a prece, né, inicial, enquanto o pessoal vai chegando, né, a galerinha do grupo LGBTQ+, do próprio NEB e outros amigos que estão convidados a ouvir sobre o tema de hoje, que é justamente explicar sobre a homossexualidade. Infelizmente, né, eu não gostaria de trazer o tema só homossexualidade, mas sim sexualidade, porque a homossexualidade ou a homoafetividade, que é o termo mais, né, correto para se utilizar, é uma expressão tão natural, mas como ainda existe tanto tabu, tanto preconceito sobre o assunto, a gente resolveu trazer o tema realmente homossexualidade para a gente estar esclarecendo sobre a ótica do espírito imortal e o que diz, né, a visão espírita. Boa, seja bem-vindo! E é isso, gente. Para dar início, vamos fazer a nossa prece inicial, então quero convidá-lo e convidá-la a fechar os seus olhos para a gente entrar em sintonia com o nosso Criador. Mãe, Sirlene, boa noite. Então é isso, gente. Vamos fazer a nossa prece inicial, tá bom? Eu costumo fazer sempre 3 respirações profundas para me ajudar a manter no momento presente. Amado Mestre Jesus, Deus, Pai, Mãe, Criador de todo o Universo, agradecemos e agradeço por mais um dia de vida, por estarmos aqui reunidos nesta live com um propósito, né, de esclarecimento. Que possamos, ó Deus, receber as inspirações do mundo espiritual, dos nossos mentores e amigos que nos acompanham nesse trabalho de esclarecimento e de compartilhamento de amor. Que sejamos capazes, Senhor, de compreender todas as vertentes da vida, que sejamos capazes de abrir o nosso coração para receber todo o conhecimento e todas as informações que nos são direcionadas. Obrigado, Pai querido, por tudo que nos ha acontecido, né, até o momento presente. Agradeço, Senhor, pelo bem que nos aconteceu, pelo mal que nos aconteceu e nos ensinou, e pelo mal que também não nos aconteceu. Envolva, ó Mestre, ó querido, irmãos de luz, a todo o nosso planeta, principalmente as famílias e todas as pessoas, Senhor, que ouvem esta live, neste momento agora, e que irão assistir depois, tanto aqui no Instagram como no YouTube. Obrigado, Deus, por tudo. Sou muito grato por todas as oportunidades. Esteja sempre conosco, em nossos corações, nos incentivando para que possamos ser farol, iluminando a todos aqueles que estão à nossa volta. Que assim seja. É isso aí, gente, né? O pessoal está chegando aos pouquinhos. Sejam todos bem-vindos a vocês que já estão aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Beto, né? E o meu quadro nos sábados aqui do Núcleo Espírita Euripides Barçanufo, né, o NEEB, é o Espiritismo Responde.
E neste sábado, por votação que houve, né, na nossa enquete, a gente estava discutindo, né, os dois tópicos para ser abordado neste sábado. Ou a homoafetividade ou, né, a questão da morte. Ops, morri, e agora? Então foram os mais votados. Sexo ficou em terceiro lugar. Primeiro lugar, homoafetividade. Segundo lugar, a morte. E o terceiro lugar, sexo. Então, como esses dois tópicos ficaram mais importantes, né, e tiveram mais atenção, a gente vai colocar a homoafetividade neste sábado. Na semana que vem vai ser a questão, né, da morte. E quem sabe depois, né, a gente vai estar falando sobre sexo, na visão, né, espiritualista. Lembrando que todos os assuntos relacionados à vida humana, às vertentes humanas, né, tem sim questões espiritualistas, né? A questão divina está em todas as coisas. Então a gente tem que entender que tudo faz parte do universo, faz parte, né, da criação divina e faz parte das leis naturais. E aí a gente pensa na homoafetividade, né? Então é um assunto que é muito longo, né? Eu tentei resumir, tem muito conteúdo aqui, né? Alguns apontamentos para estar falando sobre o assunto. E eu vou começar na questão histórica, gente. Pra gente não adianta falar lá do final agora sobre o assunto se eu não começar puxando das questões históricas. Então, pra gente estar iniciando sobre o assunto, né, por que a homoafetividade é considerado pecado? Por que a homossexualidade, como é chamado, ou, né, que era homossexualismo, hoje não é mais utilizado esse termo, era considerado um distúrbio do espírito? Algumas pessoas dizem que é um desvirtuamento, outros dizem que é um pecado, outros dizem que a pessoa está, né, totalmente em deturpação. E aí a gente começa a pensar, tudo isso é verdade? E isso mexe com a cabeça das pessoas que são homoafetivas. Eu, por ser homoafetivo, né, me peguei por muitos anos preso, né, nesses padrões, achando que eu estava em desvirtuamento, até ampliar a minha consciência e descobrir que eu era mais um das vítimas das amarras da ignorância e do preconceito advindo da Idade Média. Então, para a gente estar dando início, né, eu vou falar um pouquinho da homossexualidade na história. A homossexualidade, ela não é uma manifestação de agora. Muitas pessoas acham que é um modismo do século XXI. E não é. Não tem nada de modismo, não tem nada de sexualidade desvirtuada, ou algo que seja de agora, ou como Paulo está aqui dizendo, um endemoniado, né? Na verdade, a homossexualidade, ela começa desde o princípio espiritual. Desde a mônada, desde lá de todos aqueles processozinhos químicos, porque os seres se atraem. Então, a partir do momento que o ser humano, lá do momento do elo perdido, né, ele tem esse momento do nosso ancestral, né, a partir dos ancestrais, rompeu a questão animal para a questão hominal e começou-se a ter a consciência, né, os seres começaram então a se juntarem para uma questão de afinidade, de agrupamento, né, de questões de posicionamento. Eu ainda não vou chegar na questão religiosa, é mais à frente. Estou pegando a questão científica ainda. Então a gente vem lá dos australopithecus, homo sapiens e por aí vai. E já nesses povos, os nossos ancestrais, a homoafetividade já acontecia. Não é algo natural. E isso pode ser encontrado em pinturas em cavernas em que mostram indivíduos do mesmo sexo tendo relações. Inclusive a masturbação é um ato que já acontecia muitos e muitos anos, né? Desde quando o ser humano se descobriu, né, por gente. E aí, quando foi avançando as civilizações, né, eu vou chegar agora, estou dando muito salto, porque o assunto é muito longo, porque nosso tempo também aqui não é muito, então eu tenho que dar uma resumida mesmo, mas dando um salto já para as questões das grandes civilizações da história, que é a questão romana, a questão egípcia, né, que tiveram um grande impacto, né, na nossa cultura, né, que temos hoje, nessas culturas desenvolvidas, vieram justamente dessas origens, né, na Roma, na Grécia. O ato da homossexualidade, né, dita sodomia, era um ato muito comum. Né? Os homens, eles tinham relação com homens, né, pessoas do mesmo sexo, tanto mulheres como homens. E o que acontece? Só que naquela época, os homens que tinham relações sexuais com pessoas do mesmo sexo eram sempre as pessoas com maior grau, né, de posição. Só que eles faziam sexo como o ativo. Porque naquela época, né, o papel feminino, né, como a gente vê até hoje, era um papel muito desvalorizado. A mulher, ela não tinha o valor a não ser para gerar filhos, gerar os descendentes. Então, naquela época, os homens tinham uma relação sexual com pessoas do mesmo sexo, mas que eles eram escravos ou inferiores, artistas, enfim.
Então esses atos sexuais dos gregos e dos romanos eram apenas, os gregos e os romanos, eles já tinham esse papel de ativo, ou seja, porque se eles se deixassem penetrar, eles estariam perdendo a sua honra masculina. Então aqueles escravos, eles eram vítimas de estupro, né? Assim também como os mais sábios naquela época, né, eles tinham relações sexuais com jovens, porque naquela época achavam-se que os homens mais sábios, os guerreiros, né, os mais jovens, eles iniciavam a sua puberdade, a sua adolescência, sendo inseminados pelos aqueles mais velhos, que ditos sábios, que eles estariam ganhando conhecimento, mas na verdade a gente sabe que isso nos passava de um caso de abuso sexual. E a gente tem muitos casos de muitas figuras muito importantes na história greco-romana, né, e naquela época, que tinham relações, né, homossexuais com pessoas do mesmo sexo, como temos também o Nero, né, e outros personagens, né, daquela história. E aí a gente vai para o Egito. O Egito também tinha prática homoafetiva, né, muito comum entre eles, porém, né, era uma questão ainda muito cheia de preconceitos e tabuzinhos ainda. Não é que era errado, mas, né, eles tinham apenas a questão, novamente, de que tinha que ter uma posição de penetração daquela raça. Tem dois, né, um casal muito famoso que é encontrado até em uma tumba no Egito, né, de um casal que é considerado o primeiro casal homossexual da história lá no Egito, que tem uma pintura, inclusive, né, numa das paredes que pode ser encontradas. Eu não vou pronunciar o nome aqui, eu pronuncio na minha série em podcast, porque eu estava gravando, então podia errar e regravar novamente. Aqui, como o nome é egípcio, né, eu não vou conseguir pronunciar aqui, em árabe, então eu não vou conseguir pronunciar aqui, porque eu treinei muito para pronunciar no podcast. Mas, né, esses dois casais, eles foram muito vistos como o primeiro casal na história. Inclusive, tem uma figura deles se beijando mesmo em uma pintura. Então, entende-se os pesquisadores que se a homoafetividade no Egito, naquela época, era algo errado, por que teria uma pintura daqueles dois? E eles trabalhavam para um faraó muito importante daquele século. Então, só para a gente dar uma resumida aqui, mostrando que é algo supernatural. Então, essa prática da homossexualidade era muito natural. Porém, não existia afetividade. Em alguns casos, sim, mas grande parte era realmente a violência sexual mesmo, do prazer pelo prazer. Então, os gregos, eles tinham relação sexual de forma muito aberta, né? Eu não vou dizer o termo que as pessoas usam hoje em dia com grupos, né, que fazem sexo grupal, mas era assim que acontecia naquela época. Então, nesse processo, né, de desenvolvimento, de relações sexuais, e eles eram pagãos, isso é muito importante dizer, que eles eram pagãos, e a prática sexual desses pagãos, dessa cultura pagã, envolvia as práticas sexuais também naquele contexto histórico. Gente, daqui a pouco eu leio o comentário de vocês, tá certo? Vou ler lá pro finalzinho, para poder não estar fugindo aqui do conteúdo. Mas, voltando, né, eles eram pagãos e acreditavam em vários deuses. Inclusive, a gente tem casos na mitologia grega de deuses que tinham amor e paixão por outros deuses também, né? Tem várias passagens também lá que dizem muito sobre isso. Eu estou dando uma resumida aqui mesmo, viu, gente? Enfim, chegando ao islamismo, ao judaísmo e depois o cristianismo, que, né, os hebreus eram os únicos que acreditavam, né, em apenas um Deus, né, a questão do monoteísmo, né, eles começaram então a perseguir todas as outras culturas que não acreditavam, né, na figura de um outro, que não acreditavam só em um Deus. Então, como acreditavam em vários deuses, eles acreditavam que essas pessoas estavam equivocadas, estavam erradas e começaram então a perseguição. E aí, por questões, né, muito preconceituosas mesmo, né, o islamismo, a gente sabe que a religião islã, né, ela tem uma questão muito com um tabu sexual muito grande. Até porque eles extraíram da Bíblia, lá na Gênesis, né, na questão, né, do início do homem, de que Deus apenas colocou a sexualidade, né, a questão biológica do homem e mulher, para a questão da procriação. E aí, essa ideia de que cresceis e multiplicais era apenas para procriação. Só que o que acontece, gente? Naquela época, os sacerdotes e todas aquelas pessoas daquela época, eles acreditavam que o homem ele tinha uma quantidade de sêmen muito limitada. Ou seja, o homem que gastasse o seu sêmen, né, com práticas de masturbação ou sexo com a mulher que não fosse por procriação, e com pessoas do mesmo sexo, ele estava desperdiçando aquele sêmen e que poderia acarretar no extinguir da humanidade, ou seja, a humanidade viria a acabar
se aquelas pessoas continuassem fazendo esse sexo de forma muito desregrada. E o que acontece? Uma questão de perseguição, né, de uma ideologia política, né, sobre esse assunto. Então eles começaram a perseguir através desse trecho aí. Eu estou começando a chegar nas questões religiosas para a gente chegar no contexto atual, tá bom, gente? E aí, nessa perseguição, né, porque achar que o sexo era um errado, que Deus, né, as pessoas não podiam ter sexo por prazer, começou então a questão de não ter sexo. Então começou a punir as pessoas que praticassem sexo apenas por prazer. Então o homem, claro, né, sempre o machista, a mulher sempre desvalorizada, então começou-se a valorizar mais o homem, porque o homem era a figura mais importante, então o homem que era pego com outro homem era muito mais, digamos assim, chocante do que uma mulher com a mulher. Claro que a mulher era punida, mas o homem era mais porque o homem ele tinha uma figura importante, de certa forma, naquela época. Só que na Grécia, o homem, principalmente o homem afeminado, né, que era o homo afetivo com trejeitos femininos, eles eram muito valorizados naquela época, porque achavam-se que naquela época o homem de trejeitos femininos ele era um presente dos deuses, já que a normativa sexual do padrão enrustido do homem, né, padrão homo masculino, era uma questão muito comum. Então a mulher, por ser desvalorizada, e o homem, por ser uma questão muito comum, a homossexualidade de trejeitos femininos, nossa, era algo assim super badalado da época, e eles brigavam mesmo pelo aquele homem afeminado. Inclusive tem um filme muito importante, né, que foi feito na Itália, né, depois eu vou escrever o nome, vou fazer uma postagem com o nome do filme agora para vocês, mas explica justamente esse contexto e essa luta de figuras importantes por um homossexual afeminado naquela época, e tem esse personagem na história mesmo. E aí, gente, o que acontece? Começou-se a perseguição da religião. E aí a gente foi subindo, foi castrando, né? O pessoal foi começando, os sacerdotes começaram a perseguir ainda mais as pessoas homoafetivas, né? Não só a prática da homoafetividade, porque achavam, né, que a normativa era apenas homem e mulher. E aí por que eles falam que a normativa era homem e mulher? Porque a ideia lá de Adão e Eva, né? Que eu sei que para muita gente que está no grupo LGBT que está aqui comigo, está ouvindo-se de novo, né? Mas é bom trazer para quem não está aqui. Então a ideia de Adão e Eva, né? Que é justamente Deus criou duas figuras, né? Criou o homem primeiro, depois da costela, criou Eva, né? Uma figura muito mitológica, muito fantasiosa, muito poética, ele cria a Eva. Só que, gente, a gente tem que ter, né, senso, a gente tem que ter, né, um senso crítico, uma fé raciocinada e analisar o contexto. Se vocês pegarem a Bíblia na Gênesis, vocês vão entender que ele está explicando que a questão da homoafetividade é uma alegoria de como surgiu a humanidade. A gente tem que pegar por aí. Não é que Deus criou apenas Adão e Eva. Vamos começar a raciocinar a partir de agora. Por que acontece? Por causa dessas duas figuras, as pessoas acreditam que Deus só criou essas duas figuras para poder estarem juntas, e a normatividade é essa por causa que Deus criou o homem e a mulher. Só que na própria Bíblia diz que Adão e Eva eles tiveram dois filhos, que foi Caim e Abel. Raciocinem. Caim matou Abel. Caim foi expulso. Caim, né, peregrinando todo o seu percurso, ele encontra uma mulher em uma determinada vila, um grupo, e ele se esposa dessa mulher e tem filhos. Gente, raciocine. Se Deus só criou Adão e Eva, de onde saiu a outra mulher que Caim se esposou? Né? Vamos raciocinar, só basta você começar a ligar os pontos. Então a própria Bíblia, entre aspas, entraria em contradição se Deus só tivesse criado Adão e Eva. De onde saíram essas outras pessoas com quem Caim se envolveu? Né? E também não teria sentido Adão e Eva serem as únicas pessoas para criar toda essa miscigenação de cores, de raça, de cultura que a gente tem hoje. Né? Então a gente começa a trazer para o Espiritismo, lá na Gênese, em que Kardec explica que a criação do mundo, né, o que está lá na Gênese na Bíblia, foi uma alegoria, né, uma forma muito poética de como Deus criou o mundo. E outra coisa, gente, se vocês pegarem características do Jardim do Éden, características geográficas de como está citado tudo ali na Bíblia, vocês vão perceber que está muito relacionado com a questão geográfica de lá mesmo, da região hebraica mesmo, de lá daquela região do Rio Nilo. Se você pegar toda a questão geográfica, tem estudo teológico explicando que tem similitude de determinadas regiões, de determinados pontos que citam na Gênese, relacionado naquela região. Ou seja, eles trouxeram essa interpretação da criação do mundo baseado na cultura deles, baseado naquele momento, né, que eles estavam ali. Então eles criaram o mundo a partir dali, ou seja, por isso aquela ideia de que os hebreus, né, de que os judeus, aquela galera de lá,
eles tinham a ideia de que eles eram os escolhidos de Deus, porque para eles o mundo se iniciou ali. Só que não foi assim que a banda toca, né? A gente sabe que não foi assim que surgiu, né? Porque faltava o conhecimento científico que aquela galera não tinha. E o que acontece? Com essa perseguição da sodomia, né, perseguindo as pessoas, e aí vai subindo na Idade Média, onde ficou-se muito mais forte, né, a perseguição à homossexualidade, porque existia um interesse político também da igreja por questões de herança, né, de hereditariedade, por questões mesmo de interesses, né, de financeiros, né, vamos falar assim. Começou-se então a perseguição, a deturpação. Além porque também, gente, a ideia de Moisés criticar a questão da sexualidade, da manifestação do sexo, não era porque ele estava indo contra Deus, né? Como o próprio Kardec cita lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que foi necessário, né, Moisés trazer leis muito severas e incutir a ideia de que veio de uma origem divina para poder dar um freio naquele povo rude que tinha naquela época. Então aquela galera era muito ignorante, né? Eram muito brutas e tinham dificuldade de compreensão. Então, por isso, né, eles tinham que trazer leis muito fortes, assim como Jesus falava em parábola, fortes para aquele povo, para poder, de alguma forma, chocá-los e castrar aquele instinto que ainda era muito grande naquela civilização. Só que isso vai passando, as pessoas vão modificando, e aí vem Jesus. Jesus, né, a gente sabe que foi um dos maiores exemplos de amor. Jesus foi um dos maiores feministas, foi um dos maiores, né, intérpretes do amor. Foi ele que nos trouxe a visão de Deus, nosso Pai. Foi ele que trouxe a visão de que a morte não existe. Foi ele que trouxe também a ideia de reencarnação, que as pessoas querem, na verdade não querem perceber na Bíblia. Ele trouxe várias e várias ideias. Jesus, ele falava com as mulheres, que naquela época, falar com a mulher era algo muito negativo, né? As mulheres, elas não tinham esse direito. Um estrangeiro falar com a mulher só podia se falar com a mulher, principalmente estranha e sozinha, se fosse membro da família dela, porque a mulher era desvalorizada, era uma desonra falar com a mulher. Então Jesus, ele começou então a quebrar paradigmas, né? Ele começou a ensinar. Outra coisa, não existe uma passagem na Bíblia, tirando do Velho Testamento, né, que Jesus, a partir de Jesus, que cita Jesus dizer algo sobre a homoafetividade. Por quê? Porque Jesus conhecia a questão lá do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos têm sexo. E Kardec responde, não da maneira que vocês entendeis. Ou seja, o espírito, ele não tem sexo, ele se encontra numa situação bissexual. Né? Bissexual no sentido não de atração sexual, mas no sentido de polaridade feminina e masculina intrínseco na essência daquele indivíduo. Ou seja, ele tanto pode vir desempenhar um papel feminino como masculino. Lembrando outra coisa, a gente sabe que somos espíritos vivendo experiências no mundo terreno. A gente não é pessoas vivendo uma experiência no mundo espiritual. Não, a gente está aqui para a experiência. Então essa questão morfológica de homem e mulher, questão física, biológica, é para a constituição de experiência na Terra. Né? A gente sabe que Jesus mesmo disse que há muitas moradas na casa do meu Pai. Ou seja, existem muitos mundos outros habitados. Por isso ele diz no Pai Nosso, né? Assim na terra como no céu. Ou seja, a terra é um rascunho muito relento do que é realmente a manifestação das cidades espirituais. Aqui é uma cópia de lá. Não é lá que é uma cópia daqui. Então tudo que temos aqui é uma cópia vinda das esferas espirituais. Por isso lá no Egito eles buscavam, né, recriar aquilo que eles vinham, tinham do seu subconsciente, das suas vidas pregressas em outros mundos. Porque os povos egípcios, eles vieram com propósito realmente de avanço tecnológico, científico, de pesquisa. Né? Eles eram muito inteligentes mesmo. Então eles tinham esse propósito. E tudo isso está explicado lá na Gênese, né, de Allan Kardec. E aí, chegando, né, nesse processo, Jesus não cita nada sobre a questão da homossexualidade. Até porque, gente, a homossexualidade já acontecia antes de Jesus. Se fosse algo contrário às leis de Deus e contrário às leis divinas, Jesus teria manifestado alguma coisa. E Jesus, em momento algum, manifestou. Quem manifestou qualquer coisa a respeito da homoafetividade foram os sacerdotes, principalmente em Levi, né, que existem duas passagens em Levi que falam de homem deitar com outros homens, mas na verdade o povo levítico, eles eram povos muito voltados a questões de rituais, então eles condenavam tudo aquilo que vinha das culturas pagãs, né, como o sangue,
como a adoração, como o sexo em rituais, né, religiosos que tinham com os pagãos. Então eles condenavam tudo isso e começaram a criar leis que condenavam tudo aquilo que era contra ao que eles queriam empregar. Então eles eram muito severos, então foram sacerdotes que começaram a colocar a sua ideia. Então se você pega um povo rudimentar, em que achava que o sêmen era pouco, que achava que a humanidade ia acabar, que eles eram os únicos criados por Deus, os únicos que tinham a inteligência suprema, né, que tinham toda aquela ideia, eles começaram a passar o seu machismo, a sua cultura mesmo, o que eles achavam daquela época. Era a mentalidade daquela época. O que não pode hoje em dia é você pegar a Bíblia, abrir, que é um livro que faz a inclusão, o amor, e utilizar isso como arma para massacrar as pessoas. Principalmente porque, se for levar em consideração essas leis mesmo, uma mulher não poderia estar numa igreja evangélica ou em outros determinados pontos religiosos pregando a palavra de Deus, porque ela mesma diz que a mulher é indigna. Da mesma forma também que diz que um coxo, um manco, uma mulher menstruada não pode entrar numa igreja. Por que uma mulher menstruada não podia entrar numa igreja? Porque a questão do sangue era ligado às ofertas que se faziam dos sacrifícios. Então eles associaram a menstruação da mulher com o sacrifício que eram feitos aos deuses. Ou seja, mais uma ignorância de conhecimento aí. Então o que acontece, gente? Naquela época, eles tinham essa mentalidade muito rudimentar daquele ponto de vista. Então a gente pega a Bíblia, abre hoje em dia, lê contextos daquela época e usa para poder massacrar a outra pessoa sem interpretar e levar em consideração como era aquela religião, como eram aqueles conceitos. Até porque se Jesus fosse empregar realmente uma religião, né, que a única religião que ele deixou foi a lei de amor, ele teria colocado a religião que ele frequentou enquanto ele estava criança até o processo de estar adulto, que foi os essênios, né? Existem relatos que Jesus fez parte dos essênios. Os essênios é uma religião muito parecida com o espiritismo, porém não o espiritismo. Eles eram veganos, eles não comiam animais, eram vegetarianos, eles respeitavam a natureza, os sacerdotes casavam entre si, eles faziam curas pelas mãos, cura através da água, cura através da argila, ele utilizava plantas medicinais, por isso Maria fazia muitas curas através de plantas, né? Então, é um conhecimento que os essênios tinham. Tanto que existem escritos que foram encontrados no Mar Morto, né, recentemente por pesquisadores, e que estão desvendando muita coisa. Tem passagens, por exemplo, de Maria Madalena e de outros seguidores do Cristo que estiveram com Cristo, que não está na Bíblia. Sabendo também que a Bíblia é uma tradução, né, daquela época, da língua hebraica. Lembrando que a língua hebraica era uma língua muito pobre também. Então, pegar algumas traduções para outros idiomas, as pessoas faziam traduções de acordo com o contexto da sua cultura. Como, por exemplo, o camelo, né, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Não é camelo a palavra, gente. Naquela época, a palavra camelo, que se traduz para camelo, ela se utilizava tanto para a linha que era feita do pelo do camelo, como do camelo, o animal camelo. Só que o que pegam? Se pegam um absurdo, né, pegaram a palavra camelo e colocaram como se fosse um camelo passar pelo buraco da agulha, que é algo muito impossível. Jesus não ia falar algo assim louco. Então ele queria dizer realmente que é mais fácil uma linha do pelo do camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Ou seja, tudo é questão de compreensão e de tradução. A gente tem que sempre levar o contexto da época. Então a gente vê sacerdotes hoje em dia, religiosos, pregando, utilizando da Bíblia, que deveria ser um livro de inclusão, para fazer a exclusão, né? Mas eu já vou chegar a esse ponto. Mais à frente, a gente começa a avançar, percebe-se que Jesus não citou nada, porque ele poderia muito bem ter manifestado, e por tudo que ele falou está citado pelos apóstolos, ele poderia muito bem ter dito, olha, a homossexualidade é contra o instinto natural do ser humano, Deus só criou o homem e a mulher. Ele não fez isso, porque ele sabia que não era nada errado, mas pelo contrário, ele não se interferia muito em algumas leis, né? Até porque, gente, também tem muita coisa que Jesus não falou que não está na Bíblia, né? Porque uma coisa é a gente pegar essa fala que eu estou falando para você agora e você interpretar do seu jeito e escrever o que eu estou te dizendo agora, do que realmente o Jesus escreveu. Então tem muita coisa que Jesus falou, coisas maravilhosas que devem ter se perdido, mas inclusive tem livros maravilhosos da doutrina espírita, de pessoas, de espíritos que estiveram com Jesus e estão trazendo vários relatos, como Jesus, né, no Lar, que é um livro muito interessante, que eu até citei na live anterior com a Sinara. Então, gente, a gente pegar esses contextos e começar a julgar a pessoa pela sua sexualidade é algo muito, muito errado.
Né? Porque o que está errado naquela época não é a manifestação de você ser homem e de você ser mulher, mas é o que vinha errado ao longo do século, que a igreja deveria ter feito isso naquele tempo e não fez, era saber educar a manifestação da sexualidade, que sexualidade não tem nada a ver com orientação sexual. Sexualidade é a manifestação como você desenvolve o seu ato sexual, se você respeita o seu parceiro ou sua parceira, se você o ama, se você respeita o seu corpo, se você compreende, se você percebe abuso. Então é quando você tem um conhecimento sobre as suas próprias limitações, dos seus próprios conhecimentos. Isso é sexualidade. Naquela época o sexo era vivido de maneira muito animal, muito rudimental mesmo, né? Até porque aqueles povos estavam muito próximos à essência animal do que à essência mais espiritual. E o que acontece? Né? Com o avançar, a igreja não quis mexer nisso. E aí entra o quê? Entra a carta de Paulo, que minha mãe falou, estude muito sobre a carta de Paulo, porque é o mais utilizado, né, pelos cristãos, né, os evangélicos, enfim, todos os outros religiosos que condenam a homossexualidade, pega aquele trechinho lá. O homem que se deita com outro homem, como se deita com uma mulher, está em pecado, né? Alguma coisa mais ou menos assim. Aí a pessoa pega aquilo. Toda vez que você vê um vídeo, né, falando sobre homossexualidade, a pessoa taca aquele versículo, pam, né, da carta de Paulo. Aí a gente pega, né, é justamente aquele versículo que está lá também, Deus proverá, né? Gente, você já parou para ler o que diz antes de Deus proverá? Né, que ele vai dizer justamente, faça a sua parte, faça isso, faça aquilo, para Deus te proverá? As pessoas não, tiram um pedacinho, interpreta do jeito que quer e utiliza aquilo para perseguir as pessoas. Do mesmo jeito acontece com a carta de Paulo. Lembrando que Paulo ele era um cidadão romano. Paulo cresceu como cidadão romano. Naquela época, em Roma, a prática homossexual era muito comum. Eu não posso afirmar que Paulo possivelmente foi discípulo sexual de um sacerdote mais velho, porque era da cultura, né, o homem mais jovem ter relação com o homem mais velho. Eu não sei se ele realmente teve. Porém, Paulo, a resposta, ela quando diz a carta de Paulo aos Coríntios, ele estava respondendo uma determinada pessoa que perguntou a ele sobre o assunto da sodomia, que naquela época nem tinha a palavra homossexual, e a gente vê Bíblia aí dizendo homossexual. Né? A mesma coisa de você ver Bíblia aí dizendo que o espiritismo é condenado, ou seja, o espiritismo é uma palavra tão recente como a palavra homossexualidade, e a gente vê na Bíblia essa tradução. Então a gente já vê que a pessoa faz intencionalmente no intuito de perseguir pessoas por ignorância, porque nem a coragem de buscar entender teologia a pessoa busca. E aí o que acontece? A pessoa pega o texto de Paulo, que estava respondendo àquela pessoa, e usa para condenar a homossexualidade, porque ele diz que é algo não natural da natureza. Só que se você também pegar, para ler que é o versículo 26 e 27, né, que cita essa parte, se você pegar o versículo 25, em que Paulo cita, né, na carta aos Coríntios, ele também diz que por causa do homem entregar-se às práticas aos outros deuses, Deus, né, por ira os entrega à desonra, né, que é justamente por isso eles caem ardente de amor um pelos outros e entra na situação aí que é ante a natureza. Ele está dizendo que por isso, ele não está dizendo que a homossexualidade é algo errado, ele está dizendo que toda a prática pagã que dissociava daquilo que era a crença de Paulo, que era justamente o monoteísmo, a crença em um Deus só, né, fugia das leis naturais, porque Paulo, eu até trouxe um trecho aqui que eu vou ler, que eu achei muito interessante, só para vocês entenderem. Paulo, ele usa o termo relações contra a natureza, as pessoas entendem, dando a ideia de reprodução de natureza. Ou seja, quando ele fala da não natureza, ele não está dizendo que aquela pessoa que está se deitando entre eles não vão gerar filhos na ideia da procriação. Ele não quis dizer isso. Ele estava querendo dizer que, por ele ser um cidadão romano, ele tinha um grande conhecimento herdado da filosofia greco-romana, que era a filosofia que imperava aquela sociedade naquela época. Neste caso, ele herda a percepção de natureza de Platão e Aristóteles, que diziam que o homem era naturalmente social. Vamos lá? Neste caso, a ideia de natureza para Paulo não é uma ideia só biológica ou física, mas também social e política. Né? Quando Paulo fala daquilo que é natural, ele está falando daquilo que é ordinário, daquilo que é comum, daquilo que fazia parte da vida social.
É por isso que ele faz, diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 14, que a própria natureza ensina o que é desonroso para o homem ter cabelos compridos. Se ele estivesse falando no sentido de natureza biológica, não seria interessante Paulo dizer para aquelas pessoas manterem os cabelos longos, já que era de ordem naturalmente biológica, né? E ele dizia que era errado o homem manter os cabelos compridos, né? Ou seja, a gente vê que é uma questão realmente de interpretação e conhecimento da época, né? Além do que também, Paulo ele não tinha esse conhecimento que a gente tem da ciência hoje sobre orientação sexual. Então também para Paulo, naquela época, era meio difícil pessoas do mesmo sexo sentir amor, a não ser apenas impulso sexual, do que além do casal heterossexual. Até porque naquela época até um casal heterossexual não tinha amor um pelo outro. Eram muito poucos os casos. Na questão, o Paulo ele não está dizendo que que é errado, mas ele está dizendo que é muito improvável, né, que um homem se deite com uma mulher porque não havia sentimento, que a ciência já descomprova hoje, né, esse apontamento dele, porque há sentimento. Tanto que alguns pesquisadores já afirmam que o termo homossexualidade, eu coloquei aqui no nosso título do tema, mas por uma questão de chamar a atenção mesmo, mas o termo homossexualidade não se deve utilizar. O termo correto é homoafetividade, porque homo, a gente pega homo, acha que é homem, mas o homo que é uma variação híbrida do grego, né, da palavra latina, que quer dizer homo de mesmo, não de homo, que ele usa para homo sapiens, é de homem sapiens, mas ele usa de homo para e homossexual, sexo de manifestação sexual. Só que a gente sabe hoje em dia que o homem ele não tem apenas relação sexual com pessoas do mesmo sexo. Ele tem afetividade, né? Então é homoafetividade. O termo homo se utiliza tanto para homem como para mulher. O termo lésbica, ela veio da ilha de Lésbia, de uma poetisa grega, né, que utilizou nos seus romances, né, várias poesias falando dos seus romances que ela teve na ilha de Lesbos, né? Mas o termo correto é homoafetividade, no sentido de afetividade de pessoas do mesmo sexo. E aí a gente vai, né, sai dessa carta de Paulo, viu mãe? Que ela mandou eu estudar sobre isso, né, eu espero que não tenha preocupação nenhuma sobre o assunto, né? Então a gente vê que é uma questão de não interpretação da época, porque Paulo, gente, outra coisa, a gente tem uma mania de pegar as coisas e botar como determinismo, sem entender que naquela época existia um não grau de conhecimento. As pessoas eram muito ignorantes, não tinha ciência. Gente, se você falar a Bíblia, eles falam, mas isso aqui não está na Bíblia. Gente, ornitorrinco não está na Bíblia, rinoceronte não está na Bíblia, né? Violão não está na Bíblia, avião não está na Bíblia, mas tudo existe, não existe? Né? Então, uma coisa é o contexto e a mentalidade do povo da época e o contexto atual. Quando Jesus ele utilizou de parábolas para falar com aquele povo daquela época, ele sabia que o conhecimento era muito rudimentar. Então, as pessoas eram muito rudes, elas não tinham, né, como conhecer e interpretar aquele conhecimento que ele poderia trazer, como vida após a morte e outras coisas. Então, ele sabia que mais à frente a mentalidade humana iria avançar e a gente teria a interpretação de vários textos. Só que o que acontece? Aí vem outras pessoas e pega o texto lá da Bíblia também, que está lá na Gênesis, que é a questão de Sodoma, Gomorra, para poder condenar a homossexualidade também, gente. Então eles pegam o termo sodomia, que foi utilizado muito também pela questão científica, né, sobre a questão da homossexualidade. E aí ele usa a situação lá de Sodoma e Gomorra para condenar a homossexualidade. Para quem não conhece o relato lá de Sodoma e Gomorra, que está na Gênesis, é que 2 anjos enviados por Cristo, né, por Deus, foram nessa cidade de Sodoma e Gomorra e ficaram hospedados na casa de Ló. E existia naquela época, né, uma lei, eles tinham um respeito muito grande pela questão de receptividade de pessoas, né? Eles tinham uma lei de manter a pessoa na sua casa, não poderia dormir na rua, tinham um respeito muito sobre isso. E aí o que acontece? Naquela noite, todos os homens, isso está na Gênesis, todos os homens da cidade de Sodoma e Gomorra foram para a casa de Ló e ficaram gritando na porta para que Ló colocasse aqueles 2 homens para fora, que eles iam estuprar aqueles 2 homens que eram estrangeiros. Que era um costume, né, deles estuprarem as pessoas estrangeiras, tanto homem como mulher, que chegassem na cidade.
E aí Ló, ele fala que não entregaria por causa da questão dele, não queria desonrar a lei, né, da questão de hospedagem. E aí ele fala que ele tinha 2 filhas virgens que ele poderia entregar para aquele bando de pessoas que estavam lá fora querendo estuprar aqueles 2 homens. E aí, o que acontece? Pelo fato desses 2 homens serem anjos, ele taca a cegueira em todo mundo e todo mundo fica cego e eles conseguem escapar. Essa é a visão que está lá na Bíblia. É uma coisa meio fantasiosa aí, mas enfim. Eu vou pular para outro ponto também, que está lá em Juízes, né, que é a cidade de Gabaá, em que também, né, vem um casal que eles se hospedaram na casa de determinada pessoa, e aí essas pessoas também foram para fora, muito parecido com Sodoma e Gomorra, e começaram a gritar querendo estuprar aquela pessoa. A diferença é que esse homem, né, esse hóspede, ele entregou a esposa, né, para ser estuprada pelo aquele bando de homens que estupraram a noite toda, e ela foi encontrada morta no outro dia. E aí o que pega? Alguns religiosos, né, porque na Bíblia, se também você for analisar esse texto, na Bíblia, segundo, né, dizem que a cidade de Sodoma e Gomorra que foi acabada, eles dizem que ela foi destruída por causa da homossexualidade daquela época. Que é uma coisa meio confusa, que entra em contradição aí também. Porque se todos os homens da cidade, eles praticavam a homossexualidade, todos eram homossexuais, necessariamente a cidade já tinha extinguida porque não teria hereditariedade, né? Então, é uma coisa que já entra em contradição aí. E se eles já fossem homossexual também, e Deus destruiu aquela cidade por ser homossexuais, por que Deus não destruiu antes, já que a prática já vinha acontecendo antes? Então a gente já vê que existe uma questão ignorante aí de conhecimento e a interpretação maliciosa sobre o assunto. Na verdade, se a gente for pegar outros trechos da Bíblia, como em outros trechos citados, essa questão de Sodoma e Gomorra, eles vão dizer que a Sodoma e Gomorra ela foi destruída não pelo pecado da homoafetividade, mas pelo pecado do orgulho, da soberba, da falta de justiça social e não necessariamente da homoafetividade. Só que existe um pequeno epístola de Judas que fala da questão da sexualidade e que, eu não sei porquê, é a única que virou o foco da atenção. Lembrando que a questão que eu assim quando eu estava estudando, fiquei mais chocado e que as pessoas não interpretam, principalmente os líderes religiosos, é que eles não param para olhar que a violência sexual era um ponto muito, muito forte nisso. Como é que um pai que pensa em pegar suas 2 filhas virgens e entregar para um bando de homens lá fora para serem estupradas? Será que ninguém para pensar na violência sexual que tinha nesse contexto aí? Então é uma questão mesmo de tapar os olhos para alguma coisa e utilizar outros termos para questões pessoais. Então a gente vê que existe um interesse, né, de condenar aí. Lembrando que, gente, se a homoafetividade também fosse uma prática de anomalia, né, algo que fosse errado, né, contra as naturezas, não seriam catalogados mais de 1.500 espécies, sendo 500 delas, né, homoafetivas na natureza. Existem várias espécies de animais em todas as áreas que praticam o ato homoafetivo e vivem relações homossexuais com os mesmos. E se fosse algo induzido, né, algo que foi orientado, como muitas pessoas dizem, né, que é opção sexual, por que os animais teriam a prática homoafetiva? Sendo que é algo supernatural na natureza. Então a gente começa a perceber que é algo natural na natureza, né? Então, e a ciência já comprova que é natural. E aí vamos subindo um pouco a questão da homoafetividade. Então a gente vê que, na verdade, o que acontece aí na questão religiosa é uma questão de interesse mesmo, de política mesmo, é um interesse pessoal, de perseguição, que eles têm o conhecimento, eu acredito que tenham, mas eles sentem ainda a necessidade de condenar algo que é supernatural. Então eu peguei todos os trechos que dizem, né, os possíveis trechos que usam para condenar uma afetividade, e agora eu vou estar falando para vocês o que diz a doutrina espírita, né, sobre o assunto. Infelizmente também, né, não é o fato da gente ser espiritualista que não exista o preconceito. Porque o preconceito não está na doutrina espírita, mas no movimento espírita, no movimento de pessoas espíritas. Por elas passarem em outras religiões, existe sim ainda um preconceito enrustido, porque a gente vem de outras religiões para a doutrina espírita. Né? Algumas pessoas nascem espíritas, outras vêm de outras doutrinas e trazem, né, essa bagagem, né, que carrega de preconceito, por exemplo, do catolicismo e do protestantismo e outras religiões. Eu vou falar porque a gente sabe que são essas religiões que trazem, não é uma religião em si,
eu não vou dizer que é a religião, mas as pessoas que interpretam esses paradigmas, porque eles trazem conceitos de interesses dogmáticos pessoais para violentar e massacrar outras pessoas. Porque cada pessoa homoafetiva que morre, vítima, né, dessa ignorância, né, das religiões, as religiões e tantas pessoas que assim a praticam, né, se tornam vítimas, né, na verdade, se tornam juntas agressoras, porque praticam o incentivo disso. E a grande parte, gente, das questões das grandes mortes que acontecem da homoafetividade, das perseguições, vem do machismo, e já vou explicar por que do machismo, a homofobia que vem do machismo. Mas a doutrina espírita, né, como eu já citei no início, Kardec diz que os espíritos não têm sexo, né? E Emmanuel também vem dizer que a manifestação sexual do indivíduo, né, ele vem para uma questão de experiência. A gente já sabe que o corpo do homem e da mulher é para uma questão morfológica, biológica na Terra, né? Necessariamente o espírito, no mundo espiritual, ele não tem sexo. Então ele pode vir tanto homem como mulher. No livro Segunda Morte, né, um dos personagens que narra todo o contexto do livro, da experiência que ele está vivendo, o autor que ele está vivendo no mundo espiritual, para fazer a psicografia, ele diz que encontra muitos espíritos em figuras andrógenas, em figuras que ele não consegue identificar se é homem ou mulher. Assim acontecia com Jesus. Jesus, naquela época, ele tinha uma figura tão masculina como ele tinha uma figura tão feminina. Jesus, ele tinha as duas polaridades em equilíbrio. Não quer dizer que existe uma masculinidade e a feminilidade, como a gente conhece. Existe uma polaridade feminina e masculina de sensibilidade que se unem e que formam uma sensibilidade. Só que ao longo da história, entrando na sexualidade, a gente começa a entender que o homem na infância ele é massacrado por ideias machistas. Né? Primeiramente, isso já entrando na série sobre o que acontece no nosso corpo no ato sexual, né? Que foi o segundo podcast que eu gravei, vai explicar justamente a maturação da área do circuito de papéis do nosso cérebro, que é justamente na fase de 4 a 5 anos, 3 a 4 a 5 anos, que é a fase que a criança começa a perceber-se, né, com questão sexual. Não é que ele está tendo manifestação de desejo sexual, mas ele está conhecendo o próprio corpo. O menino começa a perceber, né, o enrijecimento do órgão masculino, começa a perceber que existe alguma coisa ali, começa a incomodá-lo em alguns sentidos. A menina também começa a perceber algumas coisas na questão da vagina, e por aí eles começam a se tocar. Só que o que acontece? Os pais enrustidos na ignorância de achar que o sexo é algo errado, começam a interferir nesse processo aí. Então a menina não pode se tocar, e o menino começa a se maturar na masturbação por não conhecer, né, a educação sexual, e entra numa viciação. E por ele entrar na escola da pornografia, que é justamente um outro tema que poderia estar falando, mas é um dos grandes fundamentos para incentivo do machismo, além dos pais que dizem, vai pegar todas, porque vai fazer isso, porque esse menino tem que ser assim, né, tome jeito de homem, não chore, vista assim, se faça assim, começa a doutrinar aquela criança no machismo. E o que acontece? Ele que cresce, incentivado por pais machistas, doutrinados em pensamentos arcaicos religiosos, entra na escola da pornografia, em que vê a visão de que a mulher tem que ser, da mulher ou homem, né? Tem que, no caso da pornografia homoafetiva, que eles gostam de sentir dor, gostam de sentir prazer, gostam de ser humilhado, gostam de ser diminuído, e crescem naquela visão, o que é que eles vão fazer? Eles vão diminuir toda a figura feminina que eles entendem como algo errado, porque na infância eles foram castrados a desenvolver a afetividade e a sua sensibilidade da polaridade feminina. Então o que acontece? Eles começam a perseguir tudo aquilo que é feminino. E o que acontece na homoafetividade? Aquele pensamento greco-romano de que o homem não poderia ser penetrado, poderia apenas penetrar, os romanos poderiam apenas penetrar. Então, o que acontece? Eles acham que o homoafetivo, principalmente os homens, eles acham que, de alguma forma, né, me fugiu o termo aqui agora, mas como se fosse interferisse na masculinidade deles, né, de alguma forma. Então, o que acontece? Eles começam a condenar homossexuais, o que tem trejeitos femininos, transexuais, travestis, e começa, então, a perseguição através do machismo. Então, a homofobia, né, que é a fobia excessiva de alguma coisa, o medo excessivo de alguma coisa, e a homo da questão, né, do mesmo, então eles começam a atacar pessoas que têm relação sexual por achar que está ameaçando a sua masculinidade. Tanto que a violência, né, de homofobia é mais entre homens contra outros homens do que mulheres.
Por quê? Porque a gente vem de uma cultura latino-judaico-cristã que nos doutrina, né, a ser perseguidores de pessoas que têm a relação do mesmo sexo, que é uma prática supernatural. Outra coisa, na religião taoísmo, gente, fugiu o termo também, mas essa religião, né, assim como os espíritos explicam, a gente tem dois extremos, né, polaridade feminina, polaridade masculina. Eu fiz um gráfico, não consegui imprimir, que a impressora não permitiu. Então vamos supor aqui masculino e feminino aqui masculino. Nesse meio existe uma variação. Isso não acontece nas doutrinas, nas religiões católicas e cristãs, por acreditarem na questão de Adão e Eva e acharem que é a normativa de relacionamento normal. Só que na natureza, ela não trabalha com duas polaridades. A natureza trabalha com variações. Então o que acontece? A gente sabe que existem várias espécies de macaco, existem várias espécies de girafa, várias espécies de peixes, ou seja, variações de uma mesma espécie. Não ia ser diferente com o homem. Várias variações. Só que na manifestação da sua orientação sexual, existem determinados graus de manifestação neste intervalo aqui. Né? No meio podemos dizer que existe uma manifestação da bissexualidade e aqui a polaridade masculina e feminina. O espírito ele experiencia fases e essas fases é o que vai ajudar nesse processo de maturação e desenvolvimento das experiências daquele indivíduo. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo bem chulo. Existe a bananeira. Existe só um tipo de banana? Não. Existe banana da prata, banana da terra, banana d'água, banana maçã. A mesma coisa é a sexualidade. A gente tem que entender, para que não faça confusão, que a gente existe, né, na sexualidade a identidade de gênero, a orientação sexual e a manifestação e a expressão sexual. E o sexo biológico. O sexo biológico, gente, a gente já sabe que é a questão da morfologia que a gente já vem. A polaridade masculino, macho e fêmea e o intersexo. O que são os intersexos? Que antigamente utilizavam o termo, né, hermafrodita, que nasceu com os dois sexos. Só que esse termo caiu no contexto pejorativo e agora o termo correto é intersexo. Então existe, né, o homem, o macho, fêmea e os intersexos. Né? Os intersexos existem 40 expressões de intersexualidade, ou seja, mesmo no intersexo existe 40 diferenciações da questão dos cromossomos nas questões dos intersexuais. E aí entra na questão da sexo biológico, né, para vocês entenderem, homem pênis, mulher vagina, e os intersexos que podem nascer tanto com os dois órgãos genitais, ou com ovários, ou com testículos, e por aí vai. Existem muitas manifestações e expressões dos intersexos. E aí vem a identidade de gênero. A identidade de gênero é como aquele indivíduo se enxerga, é como ele percebe a sua manifestação. Né? Por exemplo, existe na identidade de gênero, né, eu anotei aqui direitinho para não fazer confusão, que é a identidade de gênero, ou biológico, ou a identidade psíquica, que é o que vai relacionar as questões espirituais, que é o equilíbrio que a pessoa sente na sua identificação. Ou seja, existem o homem, por exemplo, eu sou homoafetivo, né, mas eu me identifico no corpo de homem. Isso aqui não está relacionado, a identidade de gênero não tem nada a ver com a orientação sexual ainda. É apenas a identidade de como eu me vejo. Eu sou homem, né, eu sou homoafetivo, homem, e me enxergo e me identifico como homem. Então eu sou cisgênero. Assim como uma mulher, mesmo sendo hétero ou não, assim como um homem hétero ou homoafetivo, que ele se enxergue no seu corpo e se aceite com o seu órgão biológico, são chamados cisgêneros. Já as pessoas que nascem, por exemplo, eu nasci homem, mas eu não me enxergo como homem, me enxergo como mulher, eu sou transgênero, ou seja, a pessoa que está no corpo masculino, mas a sua identidade psíquica, né, é outra. Você se enxerga como feminino. Então são os transgêneros. E assim acontece com os travestis. Muitas pessoas acham que transgêneros e travestis são coisas diferentes, mas não são. São as mesmas coisas. Porém, cada um manifesta a sua expressão de uma outra forma. Então a gente tem que respeitar. Então a identidade de gênero são a questão cisgênero e a questão transgênero, né, que entra também os travestis. Já a orientação sexual é que vai entrar a expressão de afetividade do indivíduo, é como ele manifesta o seu sentimento. E aí entra a homoafetividade, que é o homem ou mulher que sente atração pelo mesmo sexo, a heterossexualidade, que são pessoas que sentem atração por sexos opostos, o homem e mulher, mulher e homem, e a gente vai ter também a questão do pansexuais, que são aquelas pessoas que se relacionam com todas essas manifestações, e tem também
a bissexualidade, que ele vai estar, que vai ser relacionado tanto com homem como com mulher. Né? São pessoas bissexuais. Essa é a expressão que aquele indivíduo expressa a sua afetividade. Lembrando que um homem ou uma mulher transgênero, ela pode ser tanto homoafetivo ou heterossexual. Não é necessariamente porque eu sou homem, né, transgênero, ou seja, mudei minha fisionomia para mulher, porque eu me identifico com mulher, que eu não vou gostar, né, de mulher ou de homem. E segundo uma pesquisa científica, a grande parte dos transgêneros são heterossexuais. A grande maioria deles são heterossexuais, porque o problema, entre aspas, de identificação é apenas com a sua manifestação fisiológica, mas não na sua orientação sexual. Tá bom? Então vamos guardar isso aí. E a expressão taoísmo, obrigado, Santanar, né? Ele falou o nome que taoísmo, que é as expressões da polaridade. Obrigado por ter me lembrado. Valeu. Então, a expressão sexual é como eu me manifesto, são os meus trejeitos, femininos e masculinos, que por causa de uma cultura machista e uma cultura arcaica, vinda realmente da Idade Média, padronizou que o homem tem que ser de um jeito e a mulher tem que ser de um jeito. Por causa dessa ideia machista que nasceu, né, o machismo, né, que é a grande perseguição tanto dos homossexuais como das próprias mulheres que sofrem violência sexual. Gente, eu vou dar uma pausa aqui para ler os comentários, porque está dando o tempo da nossa live. Eu vou ter que voltar quando eu encerrar essa live, a gente encerra. Eu leio os comentários de vocês, encerro a live, volto para outra live para a gente estar encerrando, tá bom? Mas eu vou ler os comentários de vocês porque eu estou vendo aqui por causa do tempo, tá bom? Vamos lá. E aí eu volto onde eu parei, que foi sobre orientação sexual, e vou estar finalizando com a visão da doutrina espírita, para a gente estar fechando e deixar isso aqui tudo muito claro, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Nossa, muita gente. Entrou aqui, a galera dizendo que estava conseguindo ouvir a minha voz. Vamos lá. Paulo diz, né, que Paulo, gente, ele é da cidade de Camaquã, ele que tem um blog, né, e trabalha, ele é jornalista e trabalha, né, com as divulgações do seu trabalho jornalístico. Ele está dizendo que o tema é interessante, parabéns pela abordagem, muitos sofrem ataques terríveis. Muitos, né? E a gente está aqui nesse papel de desmistificar essa ignorância, porque é uma ignorância, não é uma questão de porque Deus condena, não, porque Deus não condena nada, Deus me enxerga com muito amor. Essa ideia de que Deus, né, persegue, que Deus condena, de que Deus manda para o inferno, isso é uma ideia criada para atormentar e castrar pessoas daquela época que se propaga até hoje, mas essa ideia de Deus que tem das religiões aí, que pregam aí, é uma ideia equivocada. Paulo continua, fala-se muito em fulano, era casado ou casado e virou gay. Não creio que ninguém vire. É isso que a gente vai estar falando mais à frente. Viviane diz, já que você tocou no assunto masturbação, mesmo o assunto sexo não ser abordado hoje, gostaria de comentar algo. É verdade que não é recomendável, pois os espíritos menos esclarecidos, que são viciados em sexo, podem influenciar negativamente nesse contexto? Essa é a pergunta de Vivi. Vivi, a questão da masturbação, eu tenho uma série que eu gravei sobre sexualidade e eu já estou com vergonha de falar sobre isso, porque, gente, eu não postei ela ainda aqui, já está pronta, já está divulgada no grupo LGBT, muita gente já ouviu, só que eu não abri para o público porque eu estou querendo terminar o meu Instagram Conectando Caminhos para fazer a divulgação, porque é do Conectando Caminhos. Mas a masturbação, gente, não tem nada de errado. O problema é o que eu estou falando aqui. Infelizmente, a visão da manifestação do sexo na Idade Média foi sempre com uma visão muito pecaminosa de que é errado, de que é sujo, de que é vergonhoso, de que Deus condena. Então as pessoas começaram a olhar a sua manifestação sexual como algo negativo, mas não é. Né? A masturbação é uma necessidade natural do ser humano, é o impulso necessário do ser humano para a maturação da sua área sexual, da libido, que é responsável pelo circuito de papéis, que é justamente onde o nosso prazer vai ser disparado, porque existe também essa visão de que o prazer e o orgasmo é a mesma coisa, não é. Orgasmo é uma coisa, prazer sexual é outra, né? Quando a gente está no ato sexual, Vive, a gente entra em um processo, em um gráfico que lá na série eu explico direitinho, por causa do tempo não vai dar para explicar aqui, não falei, já deu aqui o tempo. A gente entra num processo de que dispara na área de papéis. E essa área ela só é maturada quando a gente está no processo que a gente vai de conhecer o próprio corpo. Eu vou explicar mais quando eu voltar na live por causa do tempo, tá bom? Verônica diz, Alberto, você é uma pessoa iluminada. Nós que somos. Vamos lá.
Ela está dizendo que a questão de desperdiçar o sêmen é uma questão definida da gnose. Vocês conhecem? Não conheço, mas eu vi que é um pensamento muito da Idade Média. Vamos lá, vamos lá. Gente, é muito texto. Vocês bateram um papo maravilhoso aqui que estou vendo entre si. Eu não vou ler porque aqui está contando o tempo para finalizar a live e a gente volta já já. Cara diz, lamento Paulo, mas você não é o de Tarso, o apóstolo. Pois é. Há sempre o caminho a Damasco para os Paulos, viu, Cairo? Pois é. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Também disse que vai compartilhar essa live. Gente, é isso aí, vamos tentar trazer conhecimento. Eu tô olhando aqui, realmente, gente, a live vai encerrar. Ops. 46 segundos, voltamos já, tá bom? Já vou encerrar agora, vou compartilhar aqui no nosso IGTV e já volto pra gente estar finalizando a nossa série e vou explicar, viu, Vivi, a questão da masturbação, que não tem nada de errado.